A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. E hoje eu quero trazer para você uma palavra vinculada ao texto de Marcos, capítulo 5, dos versos 25 ao 34. E algo que Deus vem ministrando em meu coração, eu queria dividir contigo, para que nós possamos aprender na palavra e desfrutar da palavra em nossas vidas. Quando o toque muda o seu destino. A palavra diz que certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava, antes ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em sua veste, porque dizia em seu coração: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo como estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo havia saído, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe com toda a sua verdade: fui eu. Ele disse a ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e sê curada deste teu mal. Senhor, nós oramos agora e pedimos a Ti que traga a revelação da Tua palavra e que esta palavra possa fazer sentido em nossos corações e nos ajudar a nos mover para que o milagre do Senhor seja alcançado e liberado sobre as nossas vidas. Irmãos, esta palavra narra um momento onde Jesus entra na cidade e aglomerado de pessoas ao seu redor os empurravam uns aos outros para tentar tocar em Jesus. A multidão apertava Jesus, mas apenas uma mulher foi transformada. Muitos tocavam em Jesus, mas apenas um toque foi suficiente para extrair dele a virtude da cura. Uma mulher com fluxo de sangue, considerada impura pela lei judaica, toca naquele que é considerado o Cordeiro de Deus, o homem que não tem pecado, o homem que traz a cura sobre as nações. E para isso é necessário entender o que essa lei diz, para que nós possamos entender a complexidade deste toque. A mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos de uma hemorragia contínua. Para a mentalidade judaica daquela época, que se baseava somente na lei, isso era mais que uma enfermidade física, era uma condição que isolava ela espiritualmente, socialmente e também religiosamente. Ou seja, ela não era bem-vinda. Ou seja, essa mulher vivia sempre fora do arraial. Em Levíticos 15, 19 ao 20, a lei determinava que toda a mulher em período menstrual era considerada impura, e qualquer que a tocasse ou fosse tocado por ela também se tornaria impuro. Isso criava um muro de separação entre as pessoas. Ela não poderia entrar no templo, não poderia ter comunhão plena com ninguém e nem relacionamentos saudáveis sem o estigma da impureza. Ela, na prática, levava uma vida de exclusão, levava uma vida de isolamento. Agora, pensemos juntos na atitude que essa mulher tem, na decisão que essa mulher tem de sair da condição que está para acessar aquele que pode ter a resposta sobre a vida dela. Humanamente, ela estava cansada de carregar o peso da rejeição, de carregar a dor, de carregar os olhares, de carregar o juízo. Socialmente, ela sabia que não podia estar no meio da multidão porque ela nem sequer podia tocar em alguém. Religiosamente, tocar em Jesus seria um ato escandaloso naquela época, pois pela lei ela o tornaria impuro. Mas a fé dela rompeu todas essas barreiras sociais, espirituais e religiosas. E a palavra diz que ela tão somente pensou: se eu tocar nas suas vestes,
eu ficarei curada. Esse pensamento revela uma fé ousada, uma fé quase que transgressora. Para a religiosidade da época, era um ato impuro. Mas eu te pergunto, o que estava em jogo de verdade? Aos olhos dos religiosos, Jesus corria o risco de ser declarado impuro. A atitude dela poderia gerar repúdio público e até punição a ela mesma. Mas no reino de Deus, Jesus não se torna impuro quando é tocado pelo pecador ou pelo impuro. Ao contrário, é a santidade dele que purifica. Quando ela toca em Jesus, algo maior acontece. O milagre interrompe a lógica da lei ritual. A fé dela ativa o poder dele e imediatamente o sangue estanca. O gesto, que poderia ser visto como uma afronta, transforma-se em um puro e claro testemunho de graça. Mas por que ela tocou em Jesus? Porque ela creu que ele era maior do que a lei, maior do que a tradição, maior do que a sua própria vergonha, maior do que a sua própria condição. Foi um toque desesperado, mas foi um toque cheio de fé. E a fé dela se conectou com um poder que fluía de Cristo, pois ele é a cura antes que houvesse a própria enfermidade. O que Jesus colocou em risco diante disso? Diante dos religiosos, ele permitiu que uma impura o tocasse, algo inconcebível naquela época. Porém, ao invés de ser contaminado, ele mostrou que a graça que carregava consigo era maior do que a condenação que ela trazia com ela. O milagre não apenas curou essa mulher fisicamente, mas silenciou a acusação dos homens e liberou o coração de uma serva que ousou crer. Você tem ousado crer, meu irmão? Você tem ousado sair da sua condição e tocar? Você tem ousado deixar de olhar para aqueles que te impedem sair da sua condição e tocar? Nesse contexto da lei de Levítico, nós podemos concluir que a mulher que tocou em Jesus, ela sabia que era a última esperança que ela tinha. E ela, ao invés de olhar as tradições e a lei, que poderia inclusive colocá-la numa situação de apedrejamento ou numa situação de punição, ela quebra paradigmas religiosos. Ela confrontou a lei da impureza e revelou que no reino de Deus, a fé abre caminhos onde a religião fecha portas. O milagre paralisou os críticos, mas o milagre liberou uma vida inteira para a adoração. 12 anos de sofrimento, não só físico, mas também social, emocional e espiritual. Ela vivia isolada, rejeitada, sem poder ir ao templo. Quem deveria cuidar, oferecia as costas. Quem deveria receber, determinava que ficasse fora do arraial. A fé que rompe barreiras, meus irmãos, ela também rompe tradições, ela também rompe religiosidade e ela também rompe a vergonha e o medo. Pois a vergonha e o medo são as ferramentas que o inimigo usa para nos fazer permanecer doentes, para nos fazer permanecer instáveis aonde estamos. O detalhe do toque não foi casual, mas ele foi intencional, ele foi cheio de fé, ela quis tocar nele. Jesus não responde a quem o aperta, mas Jesus responde a quem toca nele com fé. Todos tocavam em Jesus por curiosidade, por interesse ou por necessidade superficial, mas ela não. A mulher que tocou em Jesus tocou por um desespero de mudança, tocou com uma fé que transcende as circunstâncias. O que muda o destino não está perto de Jesus. O que muda o destino não é parecer com aqueles que andam próximos a Jesus. O que muda o destino de alguém é crer de tal forma que nada mais é opção, somente Jesus. E foi isso que ela fez. Ela viu algo que os outros não viram. Os demais viam um homem que fazia milagres, viam um homem que carregava consigo um poder e eles estavam curiosos para tentar entender que poder era esse e que homem era esse. Ela viu o Cordeiro de Deus, capaz de restaurar a sua identidade, capaz de restaurar a sua integridade física, capaz de dar a ela uma honra que nenhum sacerdote, que nenhum religioso, que ninguém da sua família ou do convívio social teria lhe oferecido. Enquanto a multidão via um profeta, ela viu uma fonte de cura.
e vida. Ela viu uma fonte de cura e vida e decidiu mergulhar nessa fonte. Que logo que se estancou a hemorragia dela e sentiu o corpo estar curado, ela se coloca de joelhos. No momento que ela toca, a palavra diz que Jesus percebeu que dele saiu virtude, dele saiu poder ativo, dele saiu poder de transformação, dele saiu energia de cura pura. Isso nos mostra que a fé genuína, ela aciona o céu e ela atrai o poder divino. A fé que toca, ela faz com que o mundo espiritual reaja à nossa ação. O toque que liberta da impureza, ele também nos liberta para que nós nos tornemos filhos. Ela não apenas foi curada fisicamente, Jesus chama ela de filha. Uma única vez, Jesus chama alguém assim nos evangelhos, e ele chama uma impura de filha. O toque mudou a sua identidade espiritual, de rejeitada para a condição de filha. Muitos hoje estão envolvidos na multidão das igrejas, envolvidos nos cultos, nos movimentos, mas não experimentaram a transformação porque apenas apertam Jesus. Apertam Jesus com a religião, com a curiosidade, com a tradição, com o sentimento de pertencimento a algo, a um clube religioso chamado igreja. Mas somente quem decide tocar nele com fé, e com fé intencional, vê verdadeiramente o seu destino mudar. A decisão de sair do lugar é minha e sua. Se a mulher tivesse ficado em casa, teria morrido do mesmo jeito. A cura começou quando ela decidiu romper a multidão e tocar em Jesus. Quando ela decidiu romper as barreiras que limitavam ela, as barreiras que mantinham ela fora do arraial, as barreiras que fizeram com que ela fosse expurgada socialmente, religiosamente e do seu convívio social, e fez com que ela fosse retornada a um lugar aonde agora ela seria chamada filha. Quantos estão esperando algo mudar e se mover, sem tomar sequer uma decisão de romper? Sem ousar tocar em Jesus de verdade, sem olhar para Jesus como uma opção dentre várias, mas olhar para Jesus como a única opção. O toque dela não foi mágico, o toque dela foi profético. Ela disse a si mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. A decisão, o milagre começa nela. O milagre começa quando você decide sair do seu lugar, quando você decide sair da condição que você está, da condição que você se encontra e tocar em Jesus. O poder não estava no pano que foi tocado, mas na fé em Cristo. Essa fé, ela nos convida a sair da passividade e avançar até Jesus. Ainda que exista uma multidão com barreiras, com tabus, a decisão nos liberta. Eu quero orar com você nessa hora e convido para que, num só coração, nós possamos entregar as nossas vidas e termos a coragem de tocar em Jesus. Senhor Jesus, hoje entendemos que não basta estar na multidão, Pai. Nós precisamos tocar-te e tocar-te no Senhor com fé e fé verdadeira. Assim como aquela mulher rompeu barreiras e foi transformada, instantaneamente ela foi transformada, ela foi curada no mesmo instante do toque. Nós hoje rompemos todo o medo, toda a vergonha, toda a paralisia espiritual e nos lançamos a Ti. Declaramos cura às feridas emocionais, libertação das correntes espirituais e a restauração da nossa identidade como filhos de Deus. Toda enfermidade, toda culpa, todo peso de rejeição, toda condenação por terra, em nome de Jesus. Cai agora, Pai, toca-nos e muda o nosso destino. Assim como a mulher que saiu daquele encontro curada e restaurada. Que hoje cada vida aqui seja renovada pela Tua virtude. Nós escolhemos sair do lugar e tocar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua glória, Pai, se manifeste em nós. Que a Tua glória traga sobre as nossas vidas um novo sentido, um novo ar. Que a Tua glória traga sobre nós uma nova esperança, que nos faça, Senhor, olhar para Ti e caminhar
crendo, convictos de que o Senhor não é apenas aquele que cura, mas o Senhor é aquele que nos recebe com uma nova oportunidade de vida, é aquele que nos inclui à mesa dos filhos, é aquele que nos inclui a um chamado de graça. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Fernando Passerini e estamos juntos nessa caminhada para que, dia após dia, nós crescemos no Senhor. Deus abençoe e até a próxima.